Olá, já está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. Uma história de quase 40 anos. Foi em 1983 que nasceu o núcleo do Centro de Lançamento de Alcântara. A finalidade era proporcionar apoio logístico e de infraestrutura local, assim como garantir segurança à realização dos trabalhos que viriam a ser desenvolvidos na área do futuro Centro Espacial Brasileiro. Arthur Cabral, quanta história cabe em quase 4 décadas de existência do CLA? É muita história, Dalva. Muitos avanços e um futuro gigantesco pela frente. O CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara, foi criado como alternativa ao Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, que fica localizado no estado do Rio Grande do Norte, pois lá o crescimento urbano nos arredores não permitia ampliações da base. E a escolha de Alcântara não foi à toa, não, Dalva. Pois é, Arthur, verdade. Na verdade, são inúmeras as vantagens geográficas naturais que justificam essa escolha. Vamos ouvir aqui rapidamente a explicação do coordenador do curso de Engenharia Aeroespacial da UFMA, Carlos Alberto Brito. O CLA ainda está numa região que tem um clima estável, com épocas de chuvas bem definidas, sem furacões, terremotos, né? Nós estamos distantes da borda de uma placa tectônica e por isso mesmo temos essa segurança em termos de terremotos. Os lançamentos do CLA, por exemplo, eles são voltados para o mar, tá? O que decorre um menor risco de acidentes relacionados à população. Também na região, no perímetro de lançamento do CLA, nós temos uma baixa frequência de voos comerciais, tá? O que ajuda bastante nas campanhas de lançamento, né? Facilita muito essa questão. Então isso traz uma perspectiva muito interessante para a base, pois vai começar a movimentar toda uma economia voltada para pequenos lançadores e pequenos satélites. Bom, a gente acabou de ouvir algumas das razões pelas quais o CLA é tão importante, estrategicamente falando, para o Programa Espacial Brasileiro. Essa relevância sempre despertou a atenção de diversos países, não é, Arthur? Isso mesmo, Dalva. Em 2019, o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas relacionado à participação dos Estados Unidos em lançamentos a partir da base de Alcântara foi aprovado no Congresso Nacional. Então, quais são as perspectivas? O que esperar para o CLA no futuro? Como isso já impacta e o quanto mais vai influenciar no modo de vida e na geração de emprego e renda aqui no Maranhão? Este é o nosso destaque de hoje no Negócios na Pauta. O Centro Espacial de Alcântara, ele tem uma enorme importância para o desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro e também para o desenvolvimento econômico e social de toda a região. Não só a região de Alcântara, propriamente dito, né, da cidade ali, mas também do estado do Maranhão e o Brasil como um todo. Esse centro ele faz parte de um esforço do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações para o desenvolvimento do Programa Espacial em 6 eixos. O primeiro eixo é a área de infraestrutura, que contempla também o Centro Espacial de Alcântara na sua operação comercial, né, o que é extremamente importante para colocar o país, né, num patamar semelhante ao que já acontece em países desenvolvidos, como os Estados Unidos e outros, que trazem o setor privado para dentro do programa espacial. Ali, nessa região, o que eu vejo, né, em termos de futuro é que seja um desenvolvimento semelhante ao que aconteceu em Kourou, né, onde o Centro Espacial de Kourou deu àquela região toda um padrão de vida que leva uma renda per capita de 17.600 euros. Então, veja o potencial que existe desse centro. Os outros eixos do programa espacial são o desenvolvimento de sistemas espaciais, como satélites, desenvolvimento de foguetes, o desenvolvimento da regulação, né, para ajustar tudo isso e para permitir com que o Brasil opere, né, da forma mais atualizada em termos dos programas espaciais mundiais, e também o desenvolvimento de aplicações do espaço, né? Aplicações do espaço são extremamente importantes e isso pode ser feito com o Brasil e com parcerias com outros países que correspondem aí ao último eixo, o 6º eixo. O desenvolvimento do Brasil nesses últimos 2 anos e meio, né, na nossa gestão no programa espacial, tem dado saltos de décadas do programa. Por exemplo,
né, o Centro Espacial de Alcântara, que houve a primeira transferência dos quilombolas da área original para as agrovilas, causou com que esses nossos companheiros ali, né, nessas agrovilas, tenham esperado por 36 anos a possibilidade de ter o título das suas terras. Havia umas perspectivas de posse coletiva, o que não satisfaz completamente, e hoje, né, eles têm posse. Isso foi conseguido graças à gestão, junto com o Comando Aeronáutica, para que os quilombolas tivessem a título da sua terra, né, e esse é um problema de 36 anos resolvido. 20 anos de espera para ter um acordo de salvaguardas tecnológicas assinado que permitisse o Brasil trabalhar com a comercialização de voos de Alcântara. Esse acordo, é bom ressaltar que é um acordo muito simples, é um acordo técnico que não tem nada a ver com terras e nada disso, simplesmente ele diz o seguinte, que os Estados Unidos concordam que o Brasil faça a operação, faça lançamentos de foguetes e satélites de quaisquer países que tenham qualquer componente de empresa americana, desde que o Brasil se comprometa a proteger essa tecnologia de empresa americana para não ser roubada ou copiada. É isso, basicamente. Muito simples, mas demorou 20 anos para que isso fosse aprovado. Aprovamos em 2019. Nós temos agora já o Centro Espacial de Alcântara com já um edital internacional realizado com 4 empresas para lançamentos, empresas internacionais. Agora vão ser abertos outros editais para outras empresas. A ideia é que nós tenhamos várias empresas internacionais operando de Alcântara. Esses lançamentos vão gerar recursos que, coordenados por uma instituição focada em Alcântara, vão poder ser utilizados para o desenvolvimento do centro e para o desenvolvimento de toda aquela região. Ou seja, aquela região vai mudar muito, a região de Alcântara vai mudar muito. Eu fui o único ministro, o primeiro ministro que foi lá conversar com as famílias dos quilombolas. Eu confesso que eu gostei muito desse contato, eu sinto saudade deles ali, às vezes eu falo aqui com o pessoal em ir para lá, passar um final de semana ali. É um lugar magnífico, de gente muito trabalhadora, muito boa, e eles vão ser os beneficiados com o desenvolvimento do Centro Espacial de Alcântara, vão ser os primeiros beneficiados. Então, tem muito prazer em poder trabalhar com isso, e o nosso Comitê de Desenvolvimento Integrado de Alcântara deve terminar agora em outubro, né, o plano de desenvolvimento de Alcântara, que vai ser utilizado aí, né, de uma forma bastante extensa, né, e lembrando que isso aí é feito em parceria com o governo federal, muitos ministérios, com o governo do estado do Maranhão, com a prefeitura de Alcântara, com os líderes das comunidades quilombolas, com a Federação das Indústrias do Maranhão, Universidade Federal do Maranhão, Instituto Federal, ou seja, é um trabalho de muitas mãos que vai trazer muito resultado positivo. O Centro de Lançamento de Alcântara tem uma grande importância para o Programa Aéreo Brasileiro e para a economia maranhense. Com a criação do PDI, Plano de Desenvolvimento Integrado do Centro, diversas entidades e organizações passaram a concentrar as atenções na região de Alcântara. A FIEMA é uma delas. Com isso, diversas outras entidades empresariais atreladas à federação também devem se aproximar da discussão. Vai trabalhar toda a parte primária do município, com benefícios para as comunidades, para a indústria que trabalha na produção de insumos que a indústria aeroespacial demande, para toda uma rede de serviços que envolve bares, restaurantes, toda a linha de turismo, tornando o centro de Alcântara e todo o entorno como alvo de interesse desse desenvolvimento regional. Acreditar no desenvolvimento do Centro de Lançamento de Alcântara é acreditar numa verdadeira revolução. Desde o início da era espacial, esse é o setor responsável pela criação de novas tecnologias que impactam na economia de um país. Cada $1 aplicado em atividades espaciais, você tem em torno de $14 de retorno para a sociedade por meio de serviços e de soluções tecnológicas. Ou seja, você tem aí retornos socioeconômicos relevantes, mesmo diante de grandes investimentos.
Dessa forma, o Centro de Alcântara não é a única finalidade, mas sim o meio para se desenvolver muitos outros mercados. Ex-governador do Maranhão, José Reinaldo Tavares é um dos maiores entusiastas dos investimentos em Alcântara. O centro nos permite dar um pulo e ficar igual aos outros países. Ele defende a criação de uma organização específica para a gestão das operações em Alcântara. Temos que criar uma empresa semelhante à Embraer, mas para o setor aeronáutico, para o setor aeroespacial. Essa empresa ela vai preservar o programa brasileiro, por quê? Porque os técnicos continuarão, serão bem pagos, eles não dependerão de orçamento, essa empresa pode negociar contratos e parcerias com outras empresas mundiais e podemos desenvolver rapidamente o nosso centro espacial. Bom, pelo acordo de salvaguarda, o uso comercial da base de Alcântara permitirá que o Brasil invista no desenvolvimento e no aperfeiçoamento do Programa Espacial Brasileiro. Em 2020, o governo federal lançou um edital de chamamento. 4 empresas, sendo 3 dos Estados Unidos e uma do Canadá, irão operar no centro de Alcântara, Arthur. Isso, Dalva, e em breve devem começar essas operações. Então, vamos já apresentar aqui os nossos convidados. Temos hoje a presença de Thaís Duran, que é coordenadora da Agência Espacial Brasileira na Unidade Regional do Maranhão, e o coronel aviador Marcelo Corrêa de Souza, que é o diretor do CELIAR. Sejam muito bem-vindos, Thaís, coronel. Obrigado. Obrigada. Então, acho que a gente pode começar o nosso papo. Essa é a proposta do Negócios na Pauta, bater um papo sobre esse assunto que tem despertado tanto a atenção ao redor do mundo, perguntando já sobre a expectativa a respeito do que a gente vai viver nos próximos anos a partir desse acordo, a partir do anúncio, do chamamento dessas empresas e do fato de elas já terem iniciado aí um processo de diálogo, de negociação contratual. Eu queria entender em que pé está, como é que está o trabalho hoje desenvolvido lá na base no CLA. Então, boa noite, é um prazer estar participando desse programa. Então, a gente realmente está nessa fase de negociação com as empresas que foram selecionadas nesse chamamento público. Então, obviamente, o AST, o Acordo de Salvaguardas, ele foi o pontapé inicial que permitiu a realização desse chamamento público e ele foi encerrado, então, com as empresas selecionadas, né, o primeiro chamamento. E essas empresas, elas estão hoje em negociação com o Comando da Aeronáutica para a assinatura dos contratos. Então, elas enviaram suas propostas, né? As propostas foram analisadas e algumas empresas foram selecionadas, essas 4, e essa fase agora é de ajuste, né? Parte jurídica, decisória, né? Dentro do Comando da Aeronáutica, para que a gente efetivamente tenha o contrato assinado com essas empresas e elas possam iniciar suas operações. A previsão, né, dessa fase que a gente está vivendo hoje é que ela se encerre para o segundo semestre de 2022. Né? A gente já tem a assinatura dos contratos? Assinatura ainda esse ano, ainda. Mas a preparação das empresas e o início das operações a partir de 2022, segundo semestre. Então essa é a expectativa, é um tempo natural, né, em termos de... A empresa assinou o contrato, ela fez todas as tratativas para trazer seus equipamentos, seu pessoal, se instalou no centro e a operação iniciar segundo semestre de 2022. Coronel, esse acordo de salvaguardas acabou gerando um debate muito grande até a nível nacional e com muita base ideológica, a gente sabe. Sim. Você poderia explicar um pouco aqui para o nosso público o que significa de fato ele? É importante a gente realmente desmistificar um pouco essa questão, porque o acordo com o americano, né, não é por acaso que foi feito com os Estados Unidos, ele é muito voltado à questão espacial. Hoje em dia, não há como a gente... não existe nenhum artefato espacial que não tenha diversos componentes que vêm da indústria americana, né, a indústria espacial americana, que é muito forte. Então, a gente buscou esse acordo com o americano para que permitisse que qualquer empresa no mundo ela possa operar a partir do Brasil e o americano autorizar essa operação. Por quê? Porque o Brasil se compromete a proteger a tecnologia, o conhecimento daquelas empresas, né? Então, e na verdade, no final das contas,
é o conhecimento do americano, porque os componentes são americanos, a tecnologia é americana. Então, hoje em dia, se a gente analisar a maioria dos veículos que estão operacionais, né, os foguetes, eles têm de 70% a 80% de componentes americanos. Então, seria impossível a gente não fazer esse primeiro acordo com o americano. Se a gente tiver uma outra necessidade de fazer um acordo com outro país, também ocorrerá. Mas o pontapé inicial, para permitir a chegada de empresas de qualquer outro país, era necessário esse acordo com o americano. Primeiro passo. Agora, no âmbito da Agência Espacial Brasileira, o que se pode imaginar de ganhos para a região de Alcântara, para o Maranhão, a partir dessa negociação já e do que essa negociação suscita nas empresas, no meio empresarial aqui do nosso estado e até de fora, que venham para gerar empregos, enfim, o que se pode falar a respeito disso, Thaís? Bom, por causa do acordo de salvaguardas, a presidência da República instituiu PDI-CEA, o Programa de Desenvolvimento Integrado para o Centro Espacial de Alcântara, que foi instituído pelo Decreto 10.458, de 13 de agosto de 2020, que tem como maior objetivo aumentar, né, e melhorar a infraestrutura de Alcântara para receber essas empresas. No caso, você fala especificamente das empresas que irão operar a partir de 2022 pela previsão. Porque a partir dessas empresas que irão surgir outras, que irão surgir... Então, esses investimentos serão feitos inicialmente com recursos do governo federal, é isso? Não, as empresas que vêm, elas não vêm com recursos do governo federal. Não, eu falo os investimentos iniciais. Sim, o Programa de Desenvolvimento Integrado é todo patrocinado pelo governo federal. São vários ministérios, toda a cadeia da nossa administração pública federal está toda participando, juntamente com CLA, Agrovilas, Prefeitura de Alcântara, Prefeitura de São Luís e todas as prefeituras do entorno do município de Alcântara. A gente começou com parcerias com as entidades da FIEMA e junto com eles já começamos a fazer cursos, né? Oferecer cursos. Junto com o SESI oferecemos... Aqui em São Luís ou em Alcântara? Não, em Alcântara. Para a população de Alcântara e da região. A população de Alcântara necessita de tudo que vocês imaginarem. Então, o que a gente fez? Começou a fazer programas de saúde pública juntamente com o SESI, pegamos o SEBRAE e transformamos a Alcântara em cidade empreendedora, para que eles entendessem como é ser microempreendedor, como é ter uma empresa. Fizemos o Observatório do Turismo para fazer todo o inventário de todas as pousadas, passeios de barcos, para poder dar sustentabilidade ao turismo. E agora a gente está na fase dos cursos, oferecimento de cursos pelo Senar, Senac, já terminaram 2, inclusive, que é o curso de costureira e de pedreiro. Porque essas empresas que vêm de fora, elas têm deixa eu ver a palavra, esqueci a palavra. Elas são todas de cunho social e elas querem que a comunidade trabalhe. Elas não querem mão de obra de fora, entendeu? Então, a gente precisa que Alcântara e o entorno entrem nesse programa de desenvolvimento. Estejam preparadas as cidades ali da região. As cidades precisam estar preparadas para receber. A ideia é criar um cenário propício, né? Porque a demanda ela já vai chegar naturalmente, né? Então, as empresas elas necessitam da infraestrutura do centro para operar, mas, ao mesmo tempo, para dar o suporte para essas empresas elas se instalarem e se desenvolverem, elas vão precisar também da infraestrutura da região, da cidade, para que elas consigam, né, ter condições ideais para desenvolver o programa espacial delas. Então, a gente entende que hoje o investimento na infraestrutura de Alcântara e região é importante para que a gente veja as empresas chegarem e se instalarem, imaginando, temos aqui um ambiente propício para investimento, um ambiente que vale a pena trazer de longe, né,
dos Estados Unidos, do Canadá, da onde for, eu trazer os meios, trazer o pessoal necessário para operar, porque aqui eu vou encontrar um ambiente propício, um ambiente para investimentos e... Preparar a mão de obra, né? Preparar a mão de obra. Então a gente precisa, na hora que a empresa quiser construir alguma coisa, ela não vai trazer de fora uma empresa para construir uma instalação. Ela vai buscar uma empresa na região. Da mesma forma, os serviços a serem prestados para a empresa durante a operação, ela vai buscar da mão de obra local. Então, é importante que a cidade tenha condição para que o desenvolvimento aconteça de forma sustentável, né? Como ela falou, para criar sustentabilidade a esse programa. Incluindo as pessoas e não excluindo. Um programa inclusivo, exatamente, para que a região... É um programa super inclusivo. Exatamente, a região tem que se desenvolver em conjunto, não adianta só o programa espacial desenvolver. A região como um todo ela tem que se desenvolver, né, para virar um polo. Então a gente tem como exemplo o polo de São José dos Campos, né? Com a indústria aeronáutica. A gente quer criar um polo em Alcântara para a indústria espacial. Então, a gente tem que criar esse cenário propício. A mão de obra lá em São José dos Campos foi o que possibilitou que hoje a gente tivesse um polo aeronáutico na região. Então, a gente espera que, no futuro, Alcântara e região seja esse polo espacial. É tudo que esperamos, né? A gente já começa a imaginar e, claro, querer que isso aconteça. E a gente está só começando a conversar. Eu vou pedir aqui um pouquinho só de paciência de você que está nos assistindo, porque tá gostoso o nosso bate-papo. A gente faz agora uma rápida pausa. Na volta, vamos saber mais sobre o Centro de Lançamento de Alcântara. É já já. Já estamos de volta. Hoje quem está na pauta é o Programa Espacial Brasileiro e o Centro de Lançamento de Alcântara. Olha só, falar em desenvolvimento da região de Alcântara é falar sobre um trabalho articulado entre diversas instituições. É nesse cenário que nasce o PDI, Plano de Desenvolvimento Integrado para o Centro Espacial de Alcântara, Arthur. Pois é, Adalva, o PDI é fundamental pela capacidade de um olhar macro para o todo em torno do centro de Alcântara. Então, para falar disso, voltamos aqui com nossos convidados, a Thaís Duran, que é coordenadora da Agência Espacial Brasileira, da Unidade Regional do Maranhão, e o coronel aviador Marcelo Corrêa de Souza, que é o diretor do CLA. Enfim, a gente, só retomando um pouco aquela conversa anterior que nós estamos tendo, né? Às vezes a gente acaba perdendo, assim, umas conversas gostosas do intervalo, né? Então, quando fica muito boa, a gente acaba voltando logo, né, Dal? Exato. E a gente estava falando, antes de falar do PDI, da questão da denominação, né? Do Centro de Lançamento de Alcântara. Ele continua com essa denominação, coronel? Sim, nunca vai deixar de ser o Centro de Lançamento de Alcântara, o CLA. O que foi criado é uma nomenclatura específica para quando a gente estiver tratando de operações não militares, né? O CLA ele participa também da operação das empresas e das operações de defesa. Então, porém, quando a gente estiver falando de operações das empresas, a gente já vai falar única e exclusivamente em Centro Espacial de Alcântara. E o Centro de Lançamento de Alcântara é a designação quando a gente vem em operação militar. Então, essa nova fase agora, com essas empresas que estão se instalando, estão falando do Centro Espacial de Alcântara. CEA que se chama? Exatamente. CEA, pronto. Agora eu tenho aqui uma dúvida, uma curiosidade. A gente sabe, já ouviu a Thaís falar um pouco sobre a preparação dos moradores da região para, enfim, oferecerem o que é necessário de mão de obra em diversos campos. Agora eu pergunto, que tipo de operação vai se dar com a chegada dessas empresas e como é que esses veículos gigantescos devem chegar a Alcântara, tendo em vista que, assim, está bem pertinho de São Luís por mar, 22 quilômetros aproximadamente. Isso é uma curiosidade geral, né? Geral, mas por terra, aqui? Caminhão, mais de 400 quilômetros, enfim, assim. E são veículos que serão lançados num tamanho maior do que o que se faz hoje no CLA, não é? Então, explique isso aqui pra gente, coronel. Então, realmente a gente tem algumas carências em relação à capacidade, né, de mobilidade, de transporte. Então, um dos focos do PDI-CEA é exatamente criar as condições para que a gente vá desenvolvendo e aumentando em categorias, né? Para a gente chegar nas categorias maiores que hoje operam no mundo. Então, hoje o centro ele opera até categoria 2, né? E pretende, no futuro, chegar até a categoria 5, que aí, são o que é a categoria 2, assim, só para o nosso telespectador entender bem? Categorias que levam em consideração o peso do foguete
e a altura do foguete, né? Basicamente é isso. Essa 2 é o que chama os veículos suborbitais? A gente tem veículo orbital também, categoria 2. A gente, hoje, a categoria 2 ela é capaz de colocar colocar satélites em órbita até determinado peso. Então, existem satélites pequenos e satélites maiores. Então, um veículo de categoria 5 ele é capaz de botar um satélite geoestacionário enorme, como o nosso SGDC. Então, a gente vai por peso e tamanho do veículo para definir essa categoria. Hoje a gente tem um limitador, que é a nossa plataforma. A nossa plataforma ela tem uma altura de 33 metros, então a gente não consegue ultrapassar a categoria 2 por restrições de tamanho da plataforma. Uma curiosidade que fica, Coronel, essas novas empresas que vão se instalar no centro espacial, né, elas vão criar cada um sua plataforma própria, é isso? A gente oferece as nossas para a utilização deles, né? Cada veículo ele requer uma adaptação para a utilização desses equipamentos, né? Mas a gente também possibilita eles de criarem suas próprias estruturas. Então as empresas elas podem trazer seus seus equipamentos de lançamento. A gente tem tanto a plataforma, a gente tem outros lançadores de porte menor que a gente também está oferecendo. Porém, a empresa que define se os nossos equipamentos atendem às demandas deles ou não, se eles vão ter que construir seus próprios equipamentos para lançarem seus veículos aqui de Alcântara. Agora, já falando sobre os investimentos aqui no Maranhão, para que tudo isso seja viável. Ora, se a gente tem a expectativa, a previsão de que essas empresas comecem aí a operar no fim do ano de 2022, a gente tem relativamente pouco tempo para viabilizar essa chegada, incluindo aí a construção de portos, melhoria e ampliação de aeroporto. Aí fica uma dúvida também na fala do Coronel, Dalva, assim, claro. Na verdade, final de 2022 é o início que elas começam a instalar ou que elas começam de fato a operar? Então, a operar. A gente está falando meados de 2022, né? A expectativa é que as empresas comecem a operar já em meados de 2022. Aí eu concordo com a colocação que realmente a gente está muito em cima para a gente construir infraestruturas básicas, robustas, vamos dizer assim, né? A infraestrutura básica que existe hoje, ela realmente é limitante para determinadas operações. Então, a expectativa é que no futuro a gente consiga construir infraestruturas maiores, né? A gente tem expectativa de construção de portos lá próxima ao CLA, né? O porto, né? A gente tem um projeto de uma empresa portuguesa, a Grão-Pará Multimodal, tem também ampliação aqui indo lá de São Luís, a gente tem projetos de ampliação da pista lá do CLA para poder permitir aeronaves maiores. O próprio transporte de passageiros. O próprio transporte de passageiros, a gente tem projetos que esse é importantíssimo para a gente. Hoje a gente enxerga como um grande fator de destravamento do desenvolvimento o porto aqui de São Luís. Por quê? Hoje a gente tem muita restrição de maré para poder chegar com o efetivo que mora aqui em São Luís, e se a gente construir esse porto, que hoje é um projeto do governo do estado, a construção desse porto... Você está falando do terminal de passageiros, que faz a travessia para Alcântara, né? Porque as pessoas que trabalham lá acabam vivendo, escolhendo Isso, São Luís para viver. Que moram aqui, né? Na verdade, está falando do terminal de passageiros. Terminal de passageiros, desculpa, eu usei a terminação de porto, mas porto é mais relacionado à carga, né? Isso. Quando a gente fala, eu quis dizer terminal de passageiros, exato, porque realmente o terminal de passageiros de São Luís, ele é um fator tão importante para o desenvolvimento que a gente focou como um primeiro... É o nosso maior desafio. O nosso maior desafio, porque com vamos dizer, a ele possibilidade... está submetido à maré, né? Isso, a gente hoje está submetido à maré. Quando a gente destravar essa questão da maré, a gente poder colocar gente 24 horas lá em Alcântara, a gente enxerga que vai destravar tudo, vai destravar o turismo, vai destravar a capacitação, vai destravar a infraestrutura básica, restaurante, turismo. Porque o turismo ele naturalmente ele já carrega, né, todas essas estruturas a reboque. Ele já abre. E até não sobrecarregar muito a estrutura da cidade, né, Coronel? Eu não sei qual é a expectativa, Dalva, e aí talvez até isso possa nos ajudar. Qual é a expectativa de geração de empregos, né,
que isso é importante dentro dessa fala do coronel, para esse fluxo de pessoas acabar não ter que se fixando lá dentro da E eu da queria cidade. aproveitar a pergunta do Arthur, porque eu acho que vai no mesmo ritmo, assim, embora haja aqui um entusiasmo diante de tudo o que a gente vê acontecer, imagina que vai acontecer, existe uma ala hoje muito temerosa desse avanço agressivo, considerando a população de Alcântara, que é, assim, muito formada por comunidades quilombolas. Queria entender como foi feito esse raio-x, se vocês consideram, né, nas discussões, nas reuniões, para o plano de desenvolvimento, essa questão e como isso é tratado. Atualmente, em todas as reuniões, eles participam. Os representantes das comunidades. A gente faz várias rodas de conversas mensais com várias comunidades. A Alcântara tem 214 comunidades. E a gente está devagarzinho tentando chegar em quase todas, mas a gente já ultrapassou 50. Então, assim, eles participam de tudo. A gente faz questionários, a gente incentivam eles a saber que curso que eles querem. E qual é a sua expectativa, Thaís, de geração de emprego lá para a comunidade? As expectativas são as melhores possíveis. Mas já tem algum levantamento, alguma previsão? Não tem um levantamento de que emprego, é isso que você quer saber? Quantitativo, né? Dentro do a gente universo da população, mensurar. você já consegue mensurar de qual seria a geração de emprego local? É mais de 5 mil empregos diretos. Eu posso ajudar ela, né? Na verdade, esse plano, o PDICEA, ele ainda é um plano em construção, né? Porque Exato. Ele vai ser entregue em outubro, né? A previsão. E existe todo um diagnóstico que foi feito e que vai ser apresentado quando esse plano ele realmente for colocado em prática, né? Ele foi apresentado, assinado, e isso está sendo gerenciado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, eu acredito que no diagnóstico a gente tem essa informação que a Thaís hoje não está assim, na mão, mas... O programa de desenvolvimento, ele é formado de 8 etapas, que são 8 capítulos que a gente fala de 8 etapas. A primeira, a segunda e a terceira etapa estão prontas, aprovadas, porém não pode ser divulgado porque o regimento interno do programa ainda não está pronto. Claro. Mas tem o capítulo 5, é o diagnóstico e árvore do problema, que é nessa que a gente vai saber, entendeu? Todos esses detalhes. Incluindo Mas tem um a detalhe questão importante, social. que o programa ele é muito inclusivo, né? Como ela falou, a gente desde o início se propôs a trazer as comunidades para a mesa de discussão. Então, foram diversas reuniões que a gente convidou as comunidades, os representantes. Então, ele está realmente focado em trazer o desenvolvimento e a população junto com o programa espacial. A gente não está esquecendo local. Exatamente, não está esquecendo a população. A gente enxerga como um fator importante para o sucesso de tudo que está sendo proposto, a gente trazer junto com o programa as comunidades, trazer a melhoria das condições de vida da comunidade, as melhorias das condições de vida da cidade, entendeu? Dentro dessa fala, coronel, que a Dalva colocando também no Quilombola, essa é a primeira etapa, que são dessas 4 empresas que devem estar se instalando até o ano que vem, elas vão utilizar já as áreas que já estão antropizadas ou tem uma expansão já nessa primeira etapa? Não. Fora dos limites do CLD? É só todas as áreas que hoje a gente tem. Já existe. Faz parte do chamamento, né? A gente, quando colocou para as empresas o que a gente tinha, né? A gente ofereceu, o que temos é isso daqui. Estava lá no manual, a gente passou para eles um manual e eles só podem utilizar o que a gente tem e tudo que eles forem criar, né? Então, por exemplo, se eles precisarem construir uma instalação, aí vai ser um processo separado. Então, por exemplo, vai se buscar uma licença para essas áreas que não são antropizadas, mas hoje o centro ele já oferece condições até categoria 2. E essas empresas, elas estão dentro dessa categoria. Então, obviamente, elas podem fazer um contrato mais longo, que preveja já um step acima, mas hoje os centros têm total condição de operar até categoria 2. Esses contratos com essas empresas são de quantos anos que vão ser firmados? Então, depende. Ainda não. A negociação hoje, ela ainda não se encerrou. Então, a empresa, com certeza, ela vai propor, eu acredito que contratos
de um prazo um pouco maior. Eu não imagino uma empresa ter o interesse de vir para cá para ficar apenas 5 anos. Sim. Creio eu que mas isso é uma expectativa, a empresa vai querer ficar no mínimo uns 10 anos, 15 anos. Então a gente tem especialistas tratando desse assunto hoje para a assinatura desses contratos com o Comando Aeronáutico. Muito interessante. A agência coordena toda essa parte legal. E aí estão todos em andamento. A gente só vai saber mesmo na assinatura do contrato. Estamos todos ansiosos, né, Dalva? Estamos. Daremos essa notícia e conversaremos novamente. A gente vai fazer mais um rápido intervalo aqui e a gente volta em instantes com mais negócios na pauta. De volta, hoje conversando sobre as perspectivas do Centro de Lançamento de Alcântara no Programa Espacial Brasileiro. Bom, se o primeiro edital da Agência Espacial Brasileira teve como foco lançadores de pequeno porte, utilizando instalações já operacionais do Centro de Alcântara, o segundo edital lançado teve um foco mais ousado, não é, Arthur? Sim, Dalva. O foco do segundo edital de chamamento é na atração de empresas com capacidade de realizar lançamento de veículos de maior porte e explorar melhor as áreas existentes nos 9.000 hectares já ocupados pela atividade espacial. Então, nós vamos voltar aqui a falar com nossos convidados. A Thaís Abreu, a coordenadora da Agência Espacial Brasileira, da Unidade Regional do Maranhão, e o coronel aviador Marcelo Corrêa de Souza, que é o diretor do CELIAR. A gente pode falar que é CLA e CEA, coronel? Pode. Pronto. O coronel comanda os dois. As duas nomenclaturas ele está lá liderando. Pronto, e assim, esse segundo edital, então, seria vamos falar que é um upgrade, então, do Centro Espacial Brasileiro? Né? Seria um segundo momento em que a gente está chamando empresas que operam realmente foguetes de maior capacidade, então a categoria sobe. Então, nós temos realmente empresas de maior porte envolvidas nesse segundo chamamento. Sabe o que me ocorre agora? Pensando um pouco sobre o que se terá a longo prazo. A curto e médio, a gente tem um incentivo a esse empreendedorismo local, né, Thaís? Como você citou ainda há pouco. Agora, falando sobre longo prazo, a gente tem como mensurar o legado desses investimentos todos que já começam a ser feitos, por exemplo, na formação de profissionais especializados que possam ser utilizados nos altos cargos mesmo dessas grandes operações? Claro, eu acho que nesse primeiro momento, como a gente colocou no primeiro bloco, realmente envolve a formação de profissionais que vão ingressar em atividades talvez um pouco menos importante para essas empresas. Secundárias. Porém, a gente vê que no futuro, com o crescimento do Centro de Desenvolvimento do Programa Espacial, a gente vai naturalmente vendo essas pessoas que desde o início do processo foram se envolvendo, começarem a assumir cargos mais importantes. Obviamente, vão exigir formações de maior capacitação, né? Mas elas vão chegar e vão atingir níveis de repente, funções importantes nessas empresas e no próprio centro, porque hoje a gente contrata muita gente da região, né? A gente tem muitos oficiais temporários e a gente naturalmente vai acabar vendo no futuro pessoas das comunidades ingressando no CLA ou nas empresas assumindo funções importantes. Essa é a nossa expectativa. Bem, eu creio que a gente pode dizer que como esse segundo chamamento, o Brasil entraria no time dos grandes, né, da corrida espacial. Dos gigantes assim, mundiais. Vamos entrar no clube dos grandes agora. Mas assim, evidentemente, esse programa espacial brasileiro ele tende a desenvolvimento de tecnologia ou absorção de tecnologia, formação na mão de obra qualificada. Nós temos já o curso de Engenharia Aeroespacial aqui na Universidade Federal do Maranhão. Recente, né, Arthur? Recente, bastante recente. 2 anos. E o que mais tem sido pensado, Thaís, em relação a isso? O IFMA, né, o Instituto Federal do Maranhão, já tem também vários cursos, EADs e de especializações. Já foi criado um núcleo da UFMA, também lá em Alcântara, para cursos de tecnologia e para... Mas a nível superior ou a nível médio? Os dois. Técnico e superior, Técnico e superior. Então, assim, está avançando, né? Mas eu quero enfatizar que o porto é o nosso maior desafio.
O porto do lado de Alcântara. Terminal de O passageiros. terminal de passageiros. O principal Esse é o terminal de passageiros. O terminal de passageiros de passageiros. São Luís é o nosso maior desafio. Porque sem ele, Já existe um projeto, vamos ver se ele existe é projeto. executado. Projeto em andamento que a gente clama, né, A Coronel? gente tem brigado muito para que A esse gente tem projeto brigado realmente muito, aconteça. gente, para que isso aconteça, porque tudo depende dele. Ele é a nossa porta de entrada. Qual seria a localização do terminal? Ele fica ali na ponta Na da areia. ponta da areia. Lá no Espigão, se eu não me que é engano. onde Não, já é no é. Espigão. É um pouco É um mais pouco ali por mais- trás do Yacht Club, perto É da mais para Marina. frente. Isso, Ah, isso. Ali sim. naquela região mesmo do É, mais estacionamento das Caso lanchas. não haja tempo hábil de esse terminal de passageiros sair, qual é o plano B? Na verdade, o plano B é o que a gente já faz hoje. Né? Hoje a gente tem as nossas lanchas, só que elas têm restrição de maré. Então, eu não consigo levar muita gente. Então, a gente tem aeronave, o CLA opera um caravan que faz diariamente vários translados de pessoas para Alcântara, mas não tem muito o que fazer hoje para aumentar essa quantidade. Então, provavelmente as empresas, a chegada das empresas vão forçar outras operadoras, né, a disponibilizar serviços de melhor qualidade para a travessia, que hoje a partir da Praia Grande, né? O terminal da Praia Grande é um serviço que não é um serviço de excelência, né? Então pode melhorar essa prestação de serviço. Eu acho que naturalmente vai acabar melhorando, vão vir empresas com embarcações mais modernas e oferecendo serviços de melhor qualidade. Mas havia algumas limitações também, Mas Coronel. continua a limitação lá no de Jacaré, maré. né? Lá na chegada. Sim, o porto, o terminal, o atracadouro, que a gente chama lá, o atracadouro Isso. de Alcântara, ele tem também uma limitação de navegação, restrição de navegação, porém é menor do que aqui a que a gente tem em São Luís. Então, por isso que o fator que vai destravar é o porto, o terminal de São Luís. Porque o de Alcântara, ele já trabalha numa janela um pouco maior. Um pouco maior. Agora, para a gente entender e compartilhar isso aqui com a nossa audiência, eu queria um raio-x do CLA, CEA/CEA, e assim, quantas pessoas efetivamente trabalham, quantas vão, Ou vão como é que é, trabalhar, né? ou irão, enfim, mas o que Até já se considerando tem. as empresas estrangeiras, né, Débora? Até considerando que pode vir a aumentar esse número. Eu acredito que o efetivo vai precisar também ser aumentado, né? Mas queria lhe ouvir. Isso em termos de efetivo eu posso responder facilmente. Hoje a gente tem o CLA, são 1.050 pessoas, né, entre funcionários civis e servidores militares. Nós temos desse universo, nós temos em torno de 300 que moram em São Luís. Então essa questão de trazê-los de São Luís, né, de levá-los daqui de São Luís para Alcântara, é a nossa dificuldade logística, né, hoje. Hoje é diário esse transporte, de Então, 300 pessoas por dia. Isso, seria diário se eu tivesse condição de levar esse quantitativo todo dia, né? Então, hoje o que eu faço? A gente tem uma restrição mensal, para a gente ter uma ideia, a gente tem 22 dias úteis no mês. Então, eu consigo sair com uma lancha de manhã e levar o pessoal para lá e voltar no final do expediente apenas em torno de 7 a 8 vezes por mês desses 22 dias. Nossa. Que é o que a gente fala de maré cheia, que é quando eu consigo sair numa maré e voltar na outra maré e encaixa essa janela ideal para eu poder... Quantas lanchas vocês têm? A gente tem 2 lanchas que dão até 120 pessoas. E esse quantitativo, Coronel, a gente pode prever aí que pode chegar a 1.000 pessoas por dia esse trajeto? Então, isso depende muito do que cada empresa vai demandar. Sim, né? Então, sim. a gente só vai saber esse número exatamente quando as empresas começarem a operar. A gente já fez algumas estimativas, né? Então, por exemplo, a gente imagina que cada empresa, durante uma operação de lançamento, ela vai estar colocando de 50 a 100 pessoas para operar no centro, além do nosso próprio efetivo. Então, isso nesse primeiro chamamento. As 4 empresas, né, que seriam de menor porte, né, raciocinando assim. Então, quando a gente envolver já a empresa de maior porte, aí vai ficar mais difícil ainda de mensurar a quantidade de gente que a gente vai ter que fazer esse translado diário. Vai ter que demandar. Mas a gente não está pensando só na operação. A gente está pensando, por exemplo, na hora que o turismo destravar lá em Alcântara. Então, a gente vai precisar trazer também os turistas para cá. Sim. Como seria interessante que a gente pudesse unir, por exemplo, uma rota de turismo que envolvesse a pessoa que veio para São Luís com o intuito de ir a Barreirinhas, mas que ela tivesse também
o interesse de ir até Alcântara para completar, vamos dizer, o turismo espacial. Não seria... Pronto, eu ia lhe perguntar exatamente isso, porque toda criança um dia já se fantasiou, sonhou em ser astronauta. Então, tendo o centro espacial aqui tão pertinho, já existe hoje, inclusive, uma visitação, não é? Existe. A gente tem a Casa de Cultura lá em Alcântara, que é como se fosse um museu espacial, mas é na cidade, inclusive, não é dentro do centro. Mas é muito pouco para quem está com a expectativa de conhecer um centro espacial. Então, hoje a gente acha que se a gente destravar essa questão do turismo, a gente vai poder, talvez, no futuro, fazer uma rota de um ingresso até no centro para visitação, ou então uma estrutura, né, como nos Estados Unidos, na maioria dos centros, eles têm uma estrutura muito boa externa ao próprio centro, que serve para visitação, é como se fosse um museu. Coloca-se aqueles itens à venda para a gente também levar uma lembrancinha e tal. Então isso é muito rico para explorar isso no turismo. Só que hoje a gente não consegue pensar nisso sem destravar a questão da mobilidade. Se eu não conseguir levar o turista que está chegando aqui em São Luís, com interesse apenas em Barreirinhas, se eu não conseguir levar ele para o outro lado, para Alcântara, não serve de nada a gente ter esse pensamento todo, né? E Arthur, eu diria até mais, assim, não somente o turista, mas muita gente que vive na capital não conhece Alcântara. Você conhece Alcântara, Arthur? Justamente por causa da dificuldade. E até num período que era meio aventureiro ir lá, né? Hoje nós temos embarcações com motores, né? Na época que eu era bem jovem, a gente ia num barco à vela, né? Então precisa voltar. Mas era aventura, né? Acho que hoje eu não iria não, viu, Dalva? Mas enfim, muita gente que mora na capital não conhece Alcântara, né? Hoje o coronel falou. A gente fica dependendo do horário. Às vezes eu quero. Hoje você não consegue fazer assim, olha, hoje eu estou aqui o fim de semana, eu quero ir a Alcântara saindo domingo de manhã. Eu tenho que olhar a tábua de maré. Exato. Então tem essas limitações. É verdade. E com relação a isso, puxando o que Dalva estava falando do turismo, Thaís, o que está se pensando também de melhorar acomodações lá? Como eu falei, tem o Observatório do Turismo que está fazendo todo esse inventário, né? O PDICE tem esse capítulo do Observatório do Turismo, mas é assim, com o terminal de passageiros aumentando a infraestrutura, mais o programa espacial em alta, automaticamente o turismo vai alavancar. É uma coisa que depende da outra. Vai ser natural. Naturalmente o turismo vai alavancar, por quê? Vão chegar mais de 10 pessoas, 15 pessoas de cada empresa, vamos supor. Estou dando o mínimo, né? E aí, com esse inventário, já se sabe quantas acomodações tem, já se sabe quantos restaurantes tem, já se tem uma expectativa de passeios, entendeu? Porque lá é muito rico em passeios, lá tem muita coisa. Gente, assim, eu fico muito entusiasmada e aí, assim, eu até vou fazer uma comparação que não sei se é cabida aqui, mas... Aqui no Maranhão a gente viveu essa expectativa de entusiasmo muito semelhante com o anúncio da refinaria aqui em Bacabeira. E aí houve toda uma especulação. Então eu pergunto assim hoje, quem quer empreender, encontra em Alcântara um território seguro para esse investimento? Hoje não. Hoje não? Está se preparando para isso, né? Hoje não. Depois do terminal de passageiros e quando vierem todas as empresas... Nós temos um bom recado aqui para as autoridades. Né? Temos um bom recado. Mas estão todos alinhados com a gente, né, Coronel? Que bom. Estão todos alinhados com a gente. A gente está trazendo as autoridades também a pensarem como a gente, porque a gente usa uma metáfora muito interessante. Né? Como a gente é militar, né? Hoje a gente está segurando a granada na mão. Se a gente tirar essa trava, a gente vai jogar ela e ela vai explodir. Porque hoje a trava da granada, aquela trava que a gente precisa tirar de segurança, é a questão do terminal de passageiro. Porque a hora que isso daí destravar, tudo que vai vir a reboque do turismo vai melhorar as condições de Alcântara. O terminal de passageiro de Cujupe não poderia ser uma alternativa? É bem mais distante, não é? É muito mais distante, a travessia ela fica 3 vezes, a nossa lancha demora meia hora para fazer a travessia, é uma lancha rápida. Os ferryboats, eles demoram, no mínimo, mais rápido, 1h30. E tem ferryboat que demora 2 horas, 2 horas e meia.
Então não resolve o problema. Não, Nenhum turista vai querer fazer 2 horas e meia de ida, 2 horas e meia de volta. Mais 54 quilômetros para chegar lá. Seria talvez uma alternativa para cargas, para veículos, carga, né? Não, para não carga para sim, seria adequado, mas não para passageiro, para turista, não tem como. Ninguém quer fazer turismo e passar perrengue. É verdade. Todo mundo quer fazer turismo com conforto. Então, assim, hoje a gente tem que dar as condições para o turista vir para cá. Ele vai para Barreirinhas, ele tem todo o conforto que tem lá dos hotéis, os passeios. Ele quer também o mesmo conforto que ele tem lá. Ele vai buscar também num passeio para conhecer Alcântara. Então, se eles vão conhecer, Levarei. Vão conhecer. Levarei eles para andar de navio. Nosso tempo já acabou. Toda vez que o bate-papo aqui é gostoso, aí a gente... 45 minutos, não é pouco rápido, não, né? Mas é tanta coisa para falar. Eu queria agradecer a participação do Coronel, da Thaisa. Então fique à vontade aí para se despedir dos nossos telespectadores, por favor. Boa noite. A agência agradece o convite, Dalva, Arthur. Quero dizer a vocês que a agência está sempre pronta para recebê-los, sempre pronta para dirimir quaisquer dúvidas, tá? Pode contar com a agência para qualquer coisa que vocês quiserem. Muito obrigada. O convite. Coronel. Eu também tenho que agradecer, foi um prazer, o papo foi muito gostoso. Eu acho que é muito importante a gente levar essa informação em relação ao centro, porque é um projeto que envolve muito o estado do Maranhão, é em prol do Programa Espacial Brasileiro, porém ele é no Maranhão, então a gente tem que levar essa informação para todo maranhense e ele entender o porquê que a gente tem trabalhado com tanto afinco para que esse projeto decole e que a gente traga o desenvolvimento para a região. Muito obrigada. E a gente fica por aqui e obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os nossos programas, você já sabe, estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.